Olá, alunos de irrigação, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje a gente vai aprender sobre sistemas de filtragem de água para irrigação. Então a gente vai basicamente entender quais os sistemas de filtragem são necessários para o nosso sistema de irrigação, principalmente o sistema de irrigação localizado, né? O sistema de irrigação por gotejamento e microaspersão, né? Os diâmetros dos bocais ou dos orifícios de saída de água são muito pequenos, são muito reduzidos. Então, nesses tipos de sistema de irrigação, apesar da gente ter um grande potencial de alta uniformidade de aplicação de água, uma grande eficiência, já que a gente vai aplicar água no sistema, diretamente no sistema radicular da cultura, não vai umedecer toda a área, mas esses sistemas são mais delicados porque a gente vai precisar de uma água de melhor qualidade para que a gente não venha a entupir os bocais ou orifícios de abertura desses emissores, né? A gente vai ver nessa aula que o sistema de filtragem, a filtragem adequada para a água normalmente é fornecida até pelo catálogo do fabricante dos emissores, né, dos gotejamentos e dos microaspersores, tá? Então, o sucesso da irrigação localizada, ela está diretamente ligada ao nosso sistema de filtragem. Então, não tem como a gente pensar em instalar um sistema de gotejamento ou microaspersão sem a gente ter um bom sistema de filtragem. Caso contrário, a gente vai pagar um preço muito alto, né? Uma vez que o nosso sistema vai ser obstruído, entupido, e a gente vai ter que fazer um ajuste rapidamente no nosso sistema, tá? Então, por que utilizar a filtragem de água em irrigação, principalmente irrigação localizada, né? Como a gente veio falando no início da aula, né? A irrigação localizada ela tem uma maior limitação quanto à qualidade de água, né? Orifícios pequenos, né? Outro problema que faz com que a gente precise de uma qualidade de água muito boa no sistema de irrigação localizada é a pressão de trabalho dos emissores ser muito baixa, então a gente não consegue excluir essas impurezas da água facilmente pelo emissor, né? Gotejamento, pressões aí de 10 MCA, microaspersão 15 MCA, então é difícil a gente fazer isso, né? Então, os fabricantes, no geral, né, de sistemas de irrigação localizados, eles vão requerer aí uma filtragem mínima de 120 a 150 mesh, então a gente vai ver isso mais na frente dessa aula, tá? Na irrigação por aspersão convencional ou pivô central mecanizada, a gente, algumas vezes, dependendo da qualidade da água que a gente tem, a gente vai também precisar de um sistema de filtragem para manter, reduzir as abrasões, né, tanto nos emissores quanto nas tubulações, bombas, né? Mas é um pouco mais simplista, né? Mais fácil se trabalhar, já que os bocais são maiores, né? Você vai precisar mais de uma filtragem mais grosseira, tá? Por quê? Então a gente chega numa outra pergunta, né? Por que a filtragem da água é importante para a irrigação, né? Então a filtragem nada mais é do que a separação de partículas sólidas que tem suspensão na água, né? Com o objetivo de garantir a qualidade de água para irrigação, tá? Então, as partículas sólidas totais que podem existir na água, nada mais é que são todas as partículas presentes, né? Tanto dissolvidas como em suspensão, né? As partículas dissolvidas é a porção das partículas sólidas que apresentam, que passam através de um elemento de filtragem, que elas conseguem perpassar os nossos filtros, né? Então são partículas menores do que 1,2 micrômetros, né? As partículas suspensas basicamente as porções que são retidas no nosso filtro, né? Então o nosso sistema de filtragem ele tem a função da gente reter essas partículas e descartá-las antes delas atingirem o nosso sistema de irrigação, nossos emissores, tá? Então, os filtros, eles vão ter uma função, né? Quais são as funções dos filtros? Uma medida eficaz da redução de bloqueio, né? Bloqueios físicos ou emissores, então a gente vai querer reter todas essas partículas que vão chegar nos nossos gotejadores, nossos microaspersores, né?
A gente vai ter que fazer a escolha do filtro, deve ser de acordo com o tipo de emissor que a gente vai trabalhar e da qualidade de água, né? Como assim o tipo de emissor, né? Um sistema de gotejamento vai requerer um sistema de filtragem mais eficiente, que tenha partículas, muito mais partículas. Já um sistema de gotejamento microaspersão, ele já exige um sistema de filtragem menos eficiente, né? Que tenha uma quantidade de partículas um pouco maiores, né? A qualidade da água, se a gente for trabalhar com uma água subterrânea que tem grande presença de areia em suspensão, a gente vai ter que precisar obrigatoriamente trabalhar com hidrociclone, né? Se a gente vai trabalhar com água superficial, águas de rio, represa, que tem muita matéria orgânica, então a gente precisa no mínimo que trabalhar um filtro de areia, ou se essa qualidade de água não for tão ruim, a gente pode ser que a gente aceite trabalhar apenas com sistema de filtragem de disco, né? Então a gente vai ver isso, como selecionar e como saber qual o sistema, qual os filtros a gente precisa obrigatoriamente, né? Então a filtragem ela é realizada de modo que a água tenha, né, que passar por um orifício tão pequeno, né, que as impurezas possam ser retidas, né? Em geral, esses orifícios eles têm que possuir de 1/6 a 1/10, né, ou menor do que a passagem de centro dos nossos emissores, né? Então, se a gente imagina o diâmetro do nosso orifício aqui, do nosso gotejador, então nosso sistema de filtragem tem que ter um diâmetro muito menor, né, de 1/6 a 1/10 desse diâmetro do emissor que a gente vai trabalhar, do orifício do emissor, ok? Então, gente, as partículas sólidas em suspensão da água, né? Então a gente vai ter uma gama de diâmetros dessas partículas. Por exemplo, partículas de 1 a 2 micrômetros são as partículas mais finas, que são as partículas de areia, né? Partículas de 2 até 50 micrômetros, a gente vai ter aqui o silt. De 50 até 100, areia muito fina, né? De 100 micrômetros até ali por volta de 250, a gente vai ter a areia fina, né? E aí a gente vai seguindo, e a partir de 1000 micrômetros, né, que é 1 milímetro, a gente já vai ter as partículas mais grossas e partículas muito grosseiras, tá? Então, a olho nu, né, o nosso olho humano, a gente só vai conseguir visualizar partículas acima de 100 micrômetros, né, ou partículas de 0,1 milímetros, né? Só que o que acontece? O aglomerado dessas partículas menores do que os 100 micrômetros pode vir, né, a deposição dessas partículas, a floculação dessas partículas pode vir a entupir os nossos gotejadores, né? Então por isso que a gente vai ter que trabalhar um sistema de filtragem muito eficiente, dependendo da necessidade de cada emissor, ok? Então por que utilizar filtragem em irrigação? Por que a gente tem que trabalhar o nosso filtro de areia, nosso filtro de disco, terra, né? Então, melhorar a eficiência da qualidade da água, né? Primeiro, evitar o entupimento do emissor, reduzir a manutenção do nosso sistema, então a gente não vai precisar trocar os gotejadores, os tubos gotejadores com uma frequência tão alta. A gente vai reduzir o desgaste dos acessórios, né? E, por exemplo, os acessórios que a gente fala aqui, se a gente for trabalhar com um aspersor, um microaspersor, né? E a gente fala que sempre o objetivo final é aumentar a vida útil dos nossos equipamentos de irrigação, tá? Então, o sistema de filtragem é um dos componentes caros do nosso sistema de irrigação, principalmente localizado, mas é um sistema extremamente necessário e ele se paga à medida que a gente evita custos extras, né, quando não se trabalha quando não se tem um sistema de filtragem tão eficiente, tá? Então, como fazer a filtragem da água para irrigação? Então, basicamente, a gente vai ter 3 grandes grupos de filtros, né, de sistema de filtragem, né? Então, a filtragem nada mais é do que um processo físico, né? Você vai fazer a passagem forçada da água através de um elemento filtrante, poroso, onde as partículas com dimensões superiores aos poros ficam retidas. Ou então a gente vai trabalhar com a sedimentação ou decantação, que seria uma das filtragens, à medida do que ser necessário, a primeira pré-filtragem que a gente vai ter no sistema, né? A sedimentação, quando a gente tem grandes reservatórios de sedimentação, em que a gente deixa ao longo do tempo esses sedimentos mais pesados, essas partículas mais pesadas se decantar, tá? O outro grande grupo que a gente vai ver detalhadamente
dos filtros chamados hidrociclônicos, que basicamente são filtros que a gente vai fazer a água entrar no sentido tangencial, helicoidal do fluido, no filtro, né? Essa água vai fazer um giro, vai formar um ciclone, um redemoinho, né? Esse redemoinho, à medida que a água vai girando, formando um ciclone, a energia centrífuga vai fazer com que as partículas mais pesadas, com densidade maior do que a água, elas se precipitem e sejam coletadas. Então é um filtro extremamente necessário quando se trabalha com água de poços, água com uma grande concentração de areia, né? É o famoso hidrociclone. E por fim a gente passa por sistemas de filtragem de contato, né? E de superfície, contato de superfície, que são os filtros de areia, de tela e disco, né? A gente vai ver detalhe de todos esses filtros, ok? Então vamos passar, vamos discutir um a um desses sistemas de filtragem para a gente entender como funciona. Então, iniciar falando sobre a sedimentação ou decantação, né? Então a sedimentação ou decantação, ela baseia-se na sedimentação ou decantação das partículas pela ação da gravidade, né? Então reduzindo a velocidade de escoamento. Então basicamente esse sistema ele não é eficiente sozinho, né? Quando se trabalha o sistema de decantação, a gente vai ter que ter outros sistemas de filtragem antes de levar essa água para o nosso sistema de irrigação. Então essa experimentação tem mostrado que partículas maiores do que 40 micrômetros, né, que é areia fina, elas sedimentam com menos de 1 hora. Então partículas maiores do que esses 40 eles vão sedimentando, e depois a gente vai ter um outro sistema de bombeamento com essa água já com a melhor qualidade, né? Então lagoas existentes podem ser utilizadas como bacias de sedimentação. Então hoje em irrigação muitas vezes a gente trabalha com os grandes piscinões, né? Então eles também têm essa vantagem que eles já ajudam na sedimentação de partículas maiores. Então já acaba trabalhando como sendo um primeiro sistema de pré-filtragem, tá? Agora a gente passa, pessoal, para o segundo grupo de filtragem, que são os filtros de hidrociclone, que são os filtros eficientes para filtragem de areia, né? Então como funciona esse sistema, esse filtro hidrociclone? Então os filtros bem simples, o princípio dele. Então aqui a gente vai ter o sistema de bombeamento. Toda a água vinda, principalmente essas águas, normalmente é utilizada para água muito ricas em areia, né? Quem aqui é da região, por exemplo, de Araguari, né, vizinho aqui Uberlândia, muitas lavouras de café, a água é advinda de poços artesianos, né? Então, como nos poços artesianos a bomba fica lá embaixo, né, então vai succionar, normalmente succiona a água e traz consigo muitas partículas de areia, né? E o grão de areia, chegando no gotejador ou mesmo nos microaspersores, ele vai entupir facilmente, né? Então faz extremamente necessário trabalhar com hidrociclone. Então a água vai entrar no sentido tangencial aqui no filtro. Quando ela entra no filtro, ela é obrigada a fazer um giro, né? Quando ela forma um ciclone, né? E as partículas mais pesadas, com densidades maiores que a densidade da água, e partículas principalmente com mais de 70 micrômetros, elas se decantam e ficam armazenadas nesse reservatório aqui embaixo, né? Depois a gente faz a limpeza, né? Abre aqui esse sistema e remove esse excesso de areia, né? E a água com partículas mais leves, né? Depois dessa pré-filtragem, ela passa para o nosso sistema de irrigação e vai seguir para os nossos filtros seguintes, né? Então esse filtro é extremamente interessante. Sempre que a gente trabalhar com água que tem uma concentração de areia muito presente, a gente vai sempre ter que trabalhar com hidrociclone. Então, trabalhar o poço subterrâneo. Então, o primeiro filtro indicado para esse sistema é o hidrociclone, certo? Então, algumas características dele, né, que eles são efetivos para o tratamento de água que contém considerada quantidades muito grandes de areia. Ele remove principalmente partículas superiores a 75 micrômetros. Então, areia muito fina, né, areias com diâmetro menor, ele já não vai conseguir reter, né, areias menores que 75. Esses equipamentos modernos eles podem remover até 98% das partículas de areia, né?
Então ele funciona como se fosse um filtro de 800 metros, a gente vai ver o que é esse conceito mais à frente. E uma característica importante é que eles não são efetivos para remoção de matéria orgânica, né? Algas e materiais mais leves, né? Então, se a gente tem matéria orgânica também na nossa água, então o filtro do hidrociclone ele não vai ser eficiente nessa remoção, né? Então a gente já vai ter que ter um outro sistema de filtragem na frente, que a gente vai ver que para a matéria orgânica é mais eficiente o sistema de filtragem de areia, tá? Então, pessoal, vamos parar esse vídeo aqui e no próximo vídeo a gente continua com o sistema de filtragem de areia.